E aí, amigo e amiga saudosista? Nada mais legal do que voltar um pouco no tempo, né? E a gente vai fazer hoje uma coisa diferente. A gente vai mostrar para vocês alguma coisa que lembra o passado. Um projeto lá de 1937. A gente vai mostrar para vocês hoje como é que se regula a válvula de um motor de Fusca, de Kombi, de Puma e tantos outros veículos que hoje são equipados com motor a ar. E aqui nós temos um dos últimos exemplares de um modelo 1994 e esse motor é um motor de dupla carburação, 1.6 a gasolina. E é com ele que eu vou mostrar para vocês como fazer uma excelente regulagem de válvula. Não se esqueça, né? Meu nome é Adilson Biasotti e estou aqui com vocês para mostrar como é que é feito isso. Vamos começar então. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando for regular a válvula é saber se a marcação do ponto está exatamente no ponto zero. Então vocês estão vendo em detalhe aqui, ó, a polia com as suas 3 cravações, onde você vai ter como 0 graus sempre o ponto inicial para você trabalhar. Só que não é tão simples assim, pessoal. Para você saber se o motor está parado no cilindro correto, você vai precisar verificar lá junto às válvulas se eles estão em ordem. Você consegue identificar o cilindro pelas marcações que estão dispostas na capa de proteção. Então você tem onde eu mostrei inicialmente o cilindro 2 e aqui o cilindro 4. Consequentemente, o cilindro de trás é o 3 e aqui atrás é o cilindro 1. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é inicialmente achar o cilindro 1. De que maneira? Colocando aqui a marcação do ponto. Então, pessoal, aqui é muito importante sabermos se você está falando do cilindro 1, que fica aqui atrás do cilindro 2, ou se a posição aqui está atrás do cilindro 4, que seria o cilindro 3. Para isso, você vai fazer uma pequena movimentação na polia para você saber se as válvulas do cilindro 1 estão devidamente paradas. Uma vez ela se mexendo, você vai ter que fazer mais uma volta para que o motor pare sobre o cilindro 1. Ótimo! O motor a ar do Fusca, da Kombi, de todos os carros que levam essa motorização, a ordem de ignição é a 1432. Você vai encontrar isso também quando você for olhar aqui no seu motor. Aqui você tem a ordem de ignição que está bem aqui abaixo do pezinho do alternador. Então, o que acontece? Toda vez que ele dá uma volta, a cada 180 graus, você tem a explosão num cilindro. Então você vai explodir o cilindro 1, quando ele der meia volta, o cilindro 4, mais meia volta, o cilindro 3 e mais meia volta, o cilindro 2. E aí ele retorna outra vez para o cilindro 1. Então quer dizer o seguinte, se eu girar o motor no sentido horário, eu vou ter a explosão do cilindro 1, 4, 3, 2. Se eu virar o motor agora ao contrário, o que eu vou encontrar? Cilindro 1, 2, 3, 4. E é por aí que a gente vai fazer a regulagem da válvula. Então vamos lá, pessoal. Encontrei o cilindro 1 e vamos fazer agora a regulagem de válvula. Aqui vocês veem que está muito mais fácil do que você olhar debaixo do carro, né? Então lembra que eu falei? Nós já tiramos a tampa do cabeçote e aqui você tem todo o conjunto de válvula. Você vai ter aqui, ó, o cilindro 2, ele vai estar trabalhando, porque a válvula vai estar em funcionamento. Agora, o cilindro 1, da forma que nós deixamos lá, assegurando que aquela marcação, aquela crava na polia chegou no cilindro 1, você vai ter as duas válvulas aqui em repouso. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui dentro, mas aqui eu estou simulando a vareta, porque é a vareta que vai fazer com que movimente a válvula baseado no movimento do eixo comando que fica dentro do motor. E esse motor tem um negócio muito legal. O eixo comando ele atua sempre em 2 cilindros. Cilindro 1 e 3, 2 e 4. Então toda vez que o motor vira, o nodo do comando de válvula gira junto e ele vai fazer com que a válvula se movimente e faça com que haja abertura, tanto para admissão quanto para escape.
Nesse momento, da forma que nós deixamos lá o motor, o cilindro 1 ele está em repouso. Isso quer dizer que as duas válvulas estão fechadas. Subentende-se que o motor nesse momento está no ciclo de compressão. Como eu disse, o nosso motor não requer nenhuma mágica. E para fazer a regulagem de válvula deste nosso querido cabeçote, eu preciso apenas de uma chave 13 mm, uma chave de fenda convencional e um calibre de lâminas, porque a folga de válvulas dos motores a ar são de 0,10 mm. Eu queria só chamar a atenção para duas coisas. Existem dois modelos que têm uma regulagem de válvula diferente, mas são uma exceção. Trata-se da Variant 2 e do motor 1700 que equipa o SP2. Os demais, todos têm a folga de 0,10. Então aqui eu tenho um calibrador de lâminas para que eu possa fazer a regulagem. Então eu tenho que escolher a lâmina de 0,10 mm para fazer essa regulagem. Aí muitos podem estar pensando, eu não tenho um calibre de lâminas, então eu não posso fazer essa operação. Aí eu vou dar uma dica para vocês, tá bom, pessoal? Se alguém não tiver um calibrador de lâminas, deixa ele guardadinho ou esquece. Tem aqui uma receita caseira. Para quem tem um avô, para quem tem um parente mais antigo, pode usar a famosa Gillette, que é a lâmina de barbear. Porque essa lâmina de barbear possui também o mesmo dimensional, 0,10 mm. E é com ela que eu vou ensinar você a fazer essa regulagem. Pessoal, olha, só essa dica já vale um like. Então, ó, clica aí na tela, tem aí o joinha para você dar um like pra gente. Então, clica para nós aí um like. Isso aqui você já ganhou o jogo, tá? E economizou num calibre de lâminas. Qual é o princípio? De novo, eu tenho o meu motor nesse momento parado no cilindro 1, certificado que as duas válvulas estão fechadas e os balancins estão em repouso. Com a lâmina de 0,10 mm, eu devo fazer aqui a verificação da folga entre o prisioneiro do balancim e a válvula. Uma vez ele podendo estar preso ou mesmo estando bastante folgado, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, você com a chave 13, você deverá fazer a soltura da contraporca que trava o prisioneiro no balancim. Uma vez a porca estando solta, você tem toda a liberdade para poder fazer os devidos ajustes. Lembrando que quando você vira no sentido anti-horário, você aumenta a folga. E quando você gira no sentido horário, você diminui a folga. Então, o conceito da regulagem é muito simples. Você tem que assegurar que a lâmina ela passe entre o balancim e o topo da válvula, ou melhor, entre o prisioneiro do balancim e o topo da válvula, com uma pequena interferência. Isso significa que você ajustou a válvula com 0,10 mm. Uma vez feito isso, você tem que manter o prisioneiro fixo, voltar com a chave 13, assegurar que o prisioneiro não vá se mexer e você fará o aperto da contraporca contra o balancim. Uma vez feito isso, você tem que certificar se você continuou assegurando a folga. Caso você não consiga assegurar ou tenha ficado muito solto ou muito preso, você tem que repetir essa operação. Então você novamente irá soltar a porca e fazer o ajuste necessário para assegurar essa folga do 0,10. Feito isso, você novamente vai fazer o travamento da contraporca e está encerrado a primeira válvula. Lembrando que as válvulas das extremidades se tratam das válvulas de escape e as duas válvulas interiores tratam-se das válvulas de admissão. Então, a válvula de escape do primeiro cilindro está regulada. A operação deve ser repetida também na válvula de admissão. Com isso, você vai ter tanto a válvula de admissão quanto a válvula de escape reguladas perfeitamente com 0,10 mm. A ordem de ignição é 1, 4, 3, 2.
Se eu virar ao contrário, eu vou fazer o quê? 1, 2, 3, 4. Então agora, para mim chegar no cilindro 2, eu preciso dar meia volta no motor. Vocês viram que eu fiz uma marcação aqui, ó, para que vocês pudessem enxergar a marcação do ponto zero, certo? E agora eu fiz a mesma coisa lá do outro lado, para facilitar a minha visualização. Então eu vou dar meia volta no motor para trás, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Então eu vou virar o motor ao contrário. Logicamente que o motor fica mais pesado, porque ele está com as velas montadas. Se eu estiver sem as velas, seguramente ele vai ficar mais leve. Então eu vou virar até 180 graus. Olha a marcação que eu fiz aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Essa marcação ela está a 180 graus daquela marcação do zero ponto lá. Isso quer dizer o quê, ó? Exatamente na linha de divisão do motor, eu tenho o motor agora no cilindro 2. Então, é a válvula do cilindro 2 nesse momento que ele está em posição de regulagem. Feito isso, você tem um lado do motor que já está regulado. Nós fizemos aqui uma simulação do cilindro 1 e do cilindro 2. Quando você voltar o motor mais 180 graus, você vai atingir o cilindro 3. Feita a operação, você vira mais 180 graus e chegou no cilindro 4. Com isso, você encerra a regulagem de válvulas dos 4 cilindros. Importante, pessoal, quando você voltar a montar a tampa do cabeçote, é sempre importante dar uma pequena movimentada para assegurar a perfeita vedação, para evitar que haja vazamento de óleo sobre o coletor de escapamento, colocando em risco aí até mesmo um caso de incêndio. Então, muito cuidado, se preocupem quando vocês estiverem com a operação pronta, liguem o motor e certifiquem que não há nenhum vazamento. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre Fusca, sobre o motor de Fusca, manda pra gente uma mensagem. A gente vai preparar uma matéria bem legal para vocês. Saudosistas, tchau!